Meus amigos tricolores, o São Paulo entrou em campo contra o Atlético PR e fez o que precisava ser feito, venceu. Mas não foi só uma vitória qualquer, não. Foi daquelas que mostram força de grupo, que escancaram a importância de ter um elenco equilibrado, mesmo sem os medalhões em campo. Crespo mandou um time alternativo, girou as peças, deu chance pra galera que corre por fora e, olha, os caras corresponderam demais. Não tem como não ficar empolgado depois dessa apresentação. O primeiro tempo já começou com o São Paulo querendo o jogo. Sem aquela morosidade, sem enrolação. O time foi pra cima, com personalidade, tomando conta das ações. Pablo Maia, que vinha sendo criticado por oscilar, apareceu como um monstro no meio de campo. Marcou, desarmou, distribuiu e ainda mandou um golaço de fora da área que levantou o Morumbis. Que tiro, meu amigo! Aquilo ali foi golaço de quem tá confiante, de quem acredita. E como a gente precisava ver esse tipo de atitude. E não foi só ele. Ferreirinha, mais uma vez, justificou a titularidade. O cara tá iluminado, não tem outra explicação. Quando ele pega na bola, já dá pra sentir que alguma coisa vai acontecer. E aconteceu. Gol de oportunismo, de quem tá ligado no jogo, de quem vive grande fase. Não dá mais pra tratar Ferreirinha como coadjuvante. Ele virou protagonista. E isso é ótimo pra gente. Porque agora os adversários têm que se preocupar com mais gente. O Atlético até tentou alguma coisa, mas estava perdido. Veio com um time misto, visivelmente mais preocupado com a Série B. E aí não teve como segurar o tricolor embalado. O São Paulo dominou, tocou bola, acelerou quando precisava, e teve controle total do jogo. E olha que nem estávamos com força máxima. Isso diz muito sobre a evolução do trabalho do Crespo. Por que é isso, né? Quando o time reserva entra e mantém o nível, é porque o treinador está conseguindo criar um padrão, uma identidade. Os caras entram sabendo o que tem que fazer. Não ficam perdidos, não inventam. Cada um no seu papel, e todos na mesma sintonia. E isso vale ouro em mata-mata. Porque o calendário é pesado, as lesões aparecem, e quem não tiver elenco vai rodar. Crespo merece todos os méritos. Não só por escalar bem, mas por fazer esse elenco jogar. Por dar moral para quem tá no banco. Por manter todos os jogadores motivados. Isso se vê em campo. Os caras entram mordendo, com vontade. Não tem aquele clima de hoje sou só reserva. Nada disso. É todo mundo querendo mostrar serviço. Isso é espírito de grupo. E é o que faz a diferença no fim da temporada. E como foi bom ver o Morumbi expulsando. A torcida compareceu, empurrou, cantou. Fez a sua parte. Porque o torcedor percebe quando o time tá dando resposta. E esse time tá mostrando que não vai se apequenar, que vai brigar, que quer título. E isso mexe com a galera. A conexão entre time e arquibancada tá de volta. E isso é fundamental. O segundo tempo foi mais cadenciado, como era de se esperar. O São Paulo controlou o ritmo, segurou mais a bola e tentou dosar a intensidade. Mas aí veio o tal do vacilo. Um lance bobo, falta de atenção, e o Atlético conseguiu um gol. Nada que estrague a atuação, mas é aquele tipo de coisa que não pode acontecer em mata-mata. Porque um jogo que estava quase liquidado agora vai ter que ser administrado com mais cuidado na volta. Mesmo assim, não dá para tirar os méritos do tricolor. A atuação foi sólida, madura. O time soube quando acelerar e quando respirar. Soube usar os espaços, e mostrou que tem alternativas. Isso é algo que a gente pedia há tempos. Um time que não dependa de 2 ou 3 nomes para funcionar. Um time coletivo. E foi isso que vimos ontem. E tem que destacar o Alisson. O cara foi um motor no meio. Correu, lutou, apareceu em todos os lados do campo. E ainda ajudou a cobrir quando a zaga avançava. É esse tipo de entrega que a gente quer ver. Porque talento a gente sabe que tem, mas sem raça, sem disposição, não adianta. E ontem o São Paulo teve os dois. A defesa também merece elogios. Mesmo com o gol sofrido, o sistema defensivo funcionou bem. Arboleda foi um leão. Diego foi seguro. Os laterais participaram bastante. E o Jandrei, mais uma vez, passou segurança. Fez defesas importantes e mostrou que pode ser uma opção confiável quando necessário. Isso também dá tranquilidade pro técnico. A grande verdade é que o São Paulo está se encontrando. Aos poucos, o Crespo vai moldando esse time do jeito dele. Com intensidade, com organização, com variações.
Não é mais aquele time apático, que se arrastava em campo. Agora tem proposta. Tem ideia. Tem identidade. E isso se vê nos jogos. Claro que ainda tem o que melhorar. Sempre tem. Mas o mais importante é ver que estamos num caminho claro. Que há evolução. Que não estamos mais no escuro. A torcida sente isso. E por isso a confiança tá voltando. Não é só pela vitória. É pela forma como ela aconteceu. E tem uma coisa, o São Paulo mostrou que pode, sim, brigar pela Copa do Brasil. Ainda falta muito, o mata-mata é traiçoeiro, mas essa vitória deu moral. Mostrou que o grupo tá fechado, que o técnico sabe o que faz, e que temos jogadores prontos para decidir. Agora é manter a pegada. Não pode achar que já tá tudo resolvido. O jogo da volta vai ser difícil. Mas se entrar com essa mesma postura, com essa mesma vontade, a classificação vem. E aí a gente embala de vez. A torcida tá empolgada, e com razão. Porque depois de tanto sofrimento, a gente merece ver um time que honra a camisa. Que não se entrega. Que joga com vontade. E ontem foi exatamente isso que vimos. O São Paulo tá crescendo no momento certo. O time reserva deu conta. O técnico acertou nas escolhas. E a vitória veio. Agora é foco total na volta. E depois, seguir firme no Brasileirão também. Esse tipo de vitória, construída com superação e bom futebol, fortalece o grupo. Dá moral para quem vinha sendo questionado. Dá confiança para rodar mais o elenco. E mostra que a briga por vaga no time titular tá aberta. E isso é bom demais. Porque ninguém pode se acomodar. Todo mundo tem que jogar no limite. E quem ganha com isso é o São Paulo. Porque com o elenco motivado, o rendimento sobe. A competitividade interna aumenta. E o time cresce. A gente viu um São Paulo vibrante. Um São Paulo corajoso. Um São Paulo que não se escondeu. Que soube se impor. E que, mesmo com desfalques, foi melhor durante os 90 minutos. Isso tem que ser celebrado. Não foi uma atuação perfeita, longe disso. Mas foi uma atuação sólida. Convincente. Que dá esperanças. Que mostra que estamos no caminho certo. E que o trabalho do Crespo tá dando frutos. Agora é virar a chave e continuar trabalhando. Sem salto alto, sem empolgação exagerada. Mas com a certeza de que estamos evoluindo. Que temos um time competitivo. E que podemos, sim, sonhar com coisas grandes nessa temporada. Que venha o jogo de volta. Que venha o que for. Porque esse São Paulo mostrou que tá preparado. Que tem elenco. Que tem comando. E, principalmente, que tem alma. Antes de seguir para a próxima notícia, nos ajude se inscrevendo no canal e deixando o like para ficar por dentro de todas as novidades do nosso São Paulo. Agora vamos para a notícia. Se alguém tivesse me dito no começo da temporada que veríamos Carlos Miguel vestindo a camisa do São Paulo, eu teria dado risada. Mas agora, com a confirmação do GE, não tem mais como negar, é realidade. Carlos Miguel, o gigante ex-Corinthians, agora é nosso. E não dá para esconder a empolgação. Isso muda tudo no planejamento do tricolor para o restante da temporada. Desde que Hernan Crespo reassumiu as rédeas do time, ficou claro que o São Paulo precisava de peças confiáveis e decisivas, e a chegada de um goleiro como Carlos Miguel é um verdadeiro marco nesse processo de reconstrução. Aos 25 anos, com quase 2 metros de altura e um currículo que já traz passagens por jogos grandes, Carlos Miguel chega como um reforço de peso, não só fisicamente, mas também emocionalmente. Ele vem de um ambiente extremamente pressionado como é o do Corinthians, e sabe muito bem o que é vestir a camisa de um gigante em momentos turbulentos. Agora, no São Paulo, ele terá a chance de mostrar não só seu talento sob as través, mas também sua personalidade. E como torcedor, eu não poderia estar mais animado com isso. A verdade é que o São Paulo estava precisando de alguém assim. Alguém com presença, com postura, com frieza nos momentos decisivos. Não que Rafael, o antigo titular, estivesse mal. Mas Carlos Miguel tem algo a mais. Uma segurança que transmite calma para a defesa, uma leitura de jogo diferenciada e, principalmente, uma coragem absurda para sair jogando, mesmo quando a pressão parece insuportável. Isso tem tudo a ver com o estilo de jogo de Crespo, que valoriza a construção desde a base. Aliás, vale destacar como o próprio Crespo foi crucial nesse acerto. Desde que voltou ao comando técnico, ele deixou claro para a diretoria que queria um goleiro com mais imposição física e maior capacidade de jogo aéreo. Crespo conhece os detalhes do futebol sul-americano e sabe que muitos dos nossos jogos se decidem justamente nas bolas levantadas na área.
E foi aí que Carlos Miguel entrou como uma luva nesse projeto. A negociação, segundo informações do GE, envolveu uma multa rescisória que o São Paulo estava disposto a pagar. E não foi uma quantia pequena. O clube entendeu que era hora de investir pesado para garantir solidez defensiva, e com razão. Afinal, não adianta sonhar com título se a base do time, lá atrás, não estiver firme. E, vamos ser honestos, fazia tempo que não tínhamos um goleiro que impusesse tanto respeito só de entrar em campo. A repercussão nas redes sociais foi imediata. Torcedores de todos os cantos começaram a comentar sobre a chegada de Carlos Miguel. Muitos exclamando surpresa, outros comemorando como se fosse um título, e com razão. Porque não é todo dia que conseguimos tirar um jogador de qualidade diretamente de um rival, ainda mais numa posição tão estratégica quanto a de goleiro. Do lado corintiano, o silêncio foi ensurdecedor. O clube parece não ter feito esforço para segurá-lo, e isso diz muito. A relação entre Carlos Miguel e o Timão já vinha desgastada. Entre pedidos para sair e oportunidades desperdiçadas, ele acabou ficando à sombra de Cássio por tempo demais. E quando finalmente surgiu a chance de assumir a titularidade, a confiança parecia abalada. Foi aí que o São Paulo entrou com tudo. E que jogada de mestre da diretoria tricolor! Com uma leitura precisa do mercado e alinhada ao que o técnico pedia, o clube conseguiu se antecipar a possíveis concorrentes e fechou com o goleiro em um momento-chave da temporada. Com as competições entrando em fase decisiva, ter um goleiro confiável como Carlos Miguel pode ser a diferença entre cair nas quartas e levantar uma taça no fim do ano. Já nos primeiros treinos no CT da Barra Funda, relatos da imprensa e dos bastidores indicam que o goleiro impressionou. Além da altura que chama atenção de cara, ele mostrou explosão nos reflexos, bom posicionamento e uma liderança discreta, mas firme. Não é aquele tipo de jogador espalhafatoso, mas tem um olhar que impõe respeito. E os companheiros perceberam isso logo de cara. É interessante observar como Carlos Miguel não chega apenas como um reforço pontual. Ele representa uma mudança de mentalidade. Crespo quer um São Paulo mais agressivo, mais vertical e com mais personalidade. E isso começa com quem está lá atrás. Um time que não teme o ataque adversário porque confia plenamente no seu goleiro é um time mais corajoso. E coragem, convenhamos, tem sido uma marca do tricolor nas grandes conquistas. A torcida já começou a preparar as boas-vindas. Teve faixa no CT, teve bandeirão em frente ao Morumbi, e até música em homenagem ao novo paredão. A identificação foi imediata. Afinal, o São Paulino adora um jogador que chega desacreditado e mostra que é no campo que se escreve a história. Foi assim com nomes como Lugano, Mineiro, Fabão, e pode ser assim também com Carlos Miguel. E ele chega com uma missão nada fácil. O São Paulo está vivo em todas as frentes, Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana. E a meta agora é clara, levantar pelo menos um troféu até dezembro. Com Crespo no comando e um elenco cada vez mais ajustado, essa meta parece mais possível do que nunca. Mas, para isso, será preciso sangue frio nos momentos decisivos. E aí, mais uma vez, a figura do goleiro se torna central. Outro ponto a se destacar é a questão da saída de bola. Crespo tem cobrado insistentemente uma construção mais qualificada desde a defesa. Com Carlos Miguel, essa proposta ganha força. Ele tem uma boa perna esquerda, sabe lançar com precisão e tem uma leitura tática acima da média para iniciar jogadas. Isso dá mais fluidez ao time e reduz o número de chutões desesperados, algo que nos atormentava até pouco tempo atrás. O técnico argentino já sinalizou, inclusive, que o novo goleiro deve ser titular já nas próximas rodadas. Ele não chegou para brigar por posição, chegou para assumir. E isso mostra confiança total no projeto. Não estamos mais naquele tempo em que o jogador chegava e tinha que esperar 6 meses para jogar. Crespo quer rendimento imediato, e Carlos Miguel parece pronto para entregar. Fora de campo, o jogador também tem mostrado comprometimento. Chegou cedo nos treinos, evitou exposição nas redes sociais e deixou claro que o foco agora é o São Paulo. Em entrevistas anteriores, mesmo antes do acerto, já dava sinais de que estava de olho em novas oportunidades. E agora que essa chance chegou, ele sabe que não pode desperdiçar. A questão emocional também não pode ser ignorada. Sair de um rival como o Corinthians não é simples. Mas Carlos Miguel tem mostrado maturidade. Ele sabe que a carreira de jogador é curta e que decisões difíceis precisam ser tomadas. E, convenhamos, o São Paulo ofereceu algo que o Timão já não conseguia: projeto, confiança e visibilidade. Na arquibancada, o clima é de festa. A torcida sabe que estamos diante de um novo momento. Não é só mais uma contratação.
É uma peça fundamental num time que está se reconstruindo com inteligência. E o melhor, sem loucuras financeiras. O São Paulo tem sido estratégico, cirúrgico. E isso se reflete dentro de campo. Nas redes sociais, muitos torcedores compararam Carlos Miguel com outros grandes goleiros do passado. Teve quem falasse em Rogério Ceni, em Zete, em Valdir Pérez. Cada um ao seu tempo marcou história com defesas memoráveis. Agora, o novo camisa 1 tem a chance de construir sua própria trajetória. E ela começa aqui, com a bênção de Crespo e o apoio da arquibancada. O grupo recebeu bem um novo reforço. Os zagueiros em especial, como Arboleda e Ferraresi, sabem da importância de ter um goleiro seguro atrás. Isso melhora o entrosamento, aumenta a confiança nas saídas de bola e fortalece a linha defensiva como um todo. E, se a defesa estiver sólida, o time ganha liberdade para atacar sem medo. Carlos Miguel também sabe que no São Paulo o sarrafo é alto. Aqui não tem espaço para erro bobo. A camisa pesa. Mas, ao que tudo indica, ele gosta de desafios. E isso é exatamente o que esperávamos. Não queremos só jogadores técnicos, queremos jogadores comprometidos com a história do clube. Se tudo seguir o planejado, Carlos Miguel deve fazer sua estreia diante de um grande rival. E isso só aumenta o peso do momento. A expectativa da torcida é enorme. E ele sabe disso. Já foram vendidos milhares de ingressos para ver o novo Paredão em ação. Vai ser um Morumbi pulsando, empurrando, acreditando. A comissão técnica também está confiante. Crespo elogiou o perfil do jogador em conversa com a diretoria e reforçou a importância de ter um goleiro dominante nas saídas. Ele quer um time que comande os jogos desde o início, e isso só é possível com uma retaguarda firme. Carlos Miguel chega para ser a base dessa estrutura. Na base do Corinthians, ele era tratado como uma joia rara. Mas, por falta de espaço, acabou não recebendo a sequência ideal. No São Paulo, isso muda. Ele terá a chance de mostrar, jogo após jogo, porque foi tão valorizado na formação. E se depender do nosso apoio, ele vai longe. A torcida tricolor é exigente, mas sabe reconhecer quando um jogador veste a camisa com honra. E Carlos Miguel parece entender isso. Ele sabe que aqui não basta defender, tem que representar. E, pelo que vimos até agora, ele está pronto para esse desafio. As comparações com Cássio, seu ex-companheiro, serão inevitáveis. Mas ele não precisa ser um novo Cássio. Precisa ser o primeiro Carlos Miguel da história do São Paulo. Um goleiro que chegou desacreditado por alguns, mas que conquistou tudo pela garra, técnica e identificação com o clube. Se Crespo já tinha o elenco nas mãos, agora ele ganha ainda mais respaldo. Um time forte começa pelo goleiro. E, com Carlos Miguel, a confiança lá atrás será contagiante. Cada defesa dele será como um grito de guerra ecoando no Morumbi. As crianças já pedem sua camisa. Os adultos já discutem sua titularidade. Os analistas já analisam sua saída de bola. E o torcedor comum já sente que algo mudou. Essa é a força de uma contratação certeira. Carlos Miguel é mais do que um reforço. É o símbolo de uma nova era. Uma era em que o São Paulo não se contenta mais com promessas vazias. Uma era de atitude, de ousadia e de identidade. E, se depender de Crespo, esse time vai longe. Com Carlos Miguel debaixo das través, o torcedor tricolor volta a sonhar com um final de ano de glórias. E que venham os clássicos. Que venham os mata-matas. Que venham os desafios. Porque agora temos um paredão. E ele veste o manto sagrado com orgulho. Que comece o espetáculo, porque o Morumbi já tem novo dono, Carlos Miguel, o gigante tricolor. Apresentamos as últimas notícias do São Paulo. Inscreva-se no nosso canal e deixe seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de deixar sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Até o próximo vídeo.